temos uma palavra. Muito obrigado, os irmãos que vieram mais à frente. Hoje nós temos uma palavra poderosa, preparada para que a gente possa se alimentar, um conteúdo sólido. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa série de mensagem, alguém se lembra em qual série nós estamos? Opa, eu acho que eu ouvi. Dou-lhe uma. Uma mente de governo? Uma mente de governo, glória a Deus. É isso aí. A nossa série é Uma Mente de Governo. E o nosso tema de hoje é Uma Visão Renovada. Repete comigo, uma visão renovada. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo a sua palavra. Deus, eu, sem a tua direção, eu não posso entregar nada de bom, Senhor. Usa, Senhor, os meus lábios. Deus, usa, Deus, a minha vida para estar compartilhando essa palavra. Nos permita crescer na tua graça, no seu conhecimento. Senhor Jesus, que nós possamos ser confrontados, ensinados, exortados. Ó Deus, incentivados. Que possamos hoje, Deus, gerar essa semente em nossa vida de forma que ela traga crescimento, maturidade, de forma que alcancemos a estatura perfeita em Cristo. Deus, nós recebemos a sua palavra, nós aceitamos a sua palavra, o lugar de honra é teu, Pai. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio. Deus, tome o seu lugar. Nós dependemos do Senhor, nós somos 100% dependentes de Ti. Nada de bom, Deus, pode vir do homem, senão, Deus, através de Ti, Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de termos o nosso coração como um coração terra boa que recebeu a semente. Obrigado, Deus, porque somos filhos de Deus. Obrigado porque fomos salvos. Obrigado porque temos, Deus, a nossa redenção em Ti. Nós Te glorificamos, nós exaltamos o Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas. Lembra que é para Deus, então não dá de qualquer jeito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Então, quando você aplaude, meu irmão, a palavra, quando você vibra com um jogo de futebol, o Cruzeiro vai ser campeão agora na Copa do Brasil, vocês vão vibrar. Marcos está ali na expectativa, né? Diz que vai no Mineirão, está querendo ir em São Paulo. Calma, meu irmão. Quanto mais na presença de Deus, a gente deve vibrar, a gente deve trazer o nosso entusiasmo junto com isso. Amém? Aleluia. O que Deus fez é muito maravilhoso para a gente ser pequeno demais para com Ele. Então, seja intenso nas coisas de Deus, meu irmão. Seja intenso nas coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nossa série Uma Mente Renovada. E o nosso tema, uma mente de governo. E o nosso tema, uma visão renovada. Eu quero ler com você Salmo 126, do 1 ao 6. Vamos ler junto aqui, Salmos 126, do 1 ao 6. Quando o Senhor trouxe a restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Então, por que a Bíblia fala tanto de alegria no Antigo Testamento, assim como no Novo? E muitas vezes o cristão é tão carrancudo. Não é verdade? Por que a Bíblia fala tanto? Jesus falou tanto sobre alegria, até que a plenitude da alegria de Cristo seja completa em vós. E às vezes são tão fechados, né, Nise? Tão sérios. Às vezes você sai do momento de oração, parece que você estava conversando com o diabo. Cara fechada. Não é isso? São aqueles intercessores tenebrosos. Passou tempo na presença de Deus, mas não sei como é que era isso ali. Estão entendendo? Não, meu irmão, a presença de Deus, ela tem que te trazer gozo, alegria. Claro que ela traz quebrantamento. Claro que ela traz sobre você temor. Só que ela também traz o quê? Alegria. Então aqui o Senhor está falando a respeito daquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Ah, quando o Senhor restaurou a sorte, restaurou o seu povo a Sião, nós ficamos como quem sonha. Eu creio que o Senhor está fazendo isso em nosso meio.
Porque cada um de nós temos a nossa particularidade e a nossa individualidade. Às vezes uma pessoa está vivendo um momento de luto. Às vezes uma outra pessoa está vivendo um momento de grande dificuldade em alguma área familiar, financeira. Irá depois desligar, por gentileza, esse ar-condicionado? Muito obrigado. Porém, como uma igreja, como um corpo, eu creio que Deus está nos transicionando para uma nova fase, para um novo ciclo. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Então, há um convite do Senhor para os nossos dias, para permitir que a palavra de Deus defina a nossa vida. Para permitir que a mídia, que os canais televisivos de jornal, eles decidam a nossa vida? Que a sua especulação sobre a política defina a sua vida? Não. Há um convite do Senhor para os nossos dias, para permitir que a palavra de Deus defina a nossa vida. Onde devemos escolher ver a partir de sua perspectiva proposta a nós, através da ótica da palavra de Deus. Amém? Então, a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, ela diz que ao Senhor Jesus, por isso que é uma visão renovada, a palavra diz que ao Senhor foi concedido todo o poder e autoridade. Sim ou não? Vamos ler juntos Mateus 28, 18? Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Davi, e daí? O que isso tem a ver com uma mente renovada? Quando nós entendemos que toda a autoridade foi dada a Jesus, que todo o poder está sobre ele, nós podemos ir para Romanos 8,17 e entender que a palavra de Deus, sobre a ótica, a perspectiva bíblica, ela nos leva a entender que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Vamos lá em Romanos 8,17? Romanos 8,17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Se nós somos herdeiros e co-herdeiros, quer dizer que o poder e a autoridade entregue a Jesus também é direito? É direito nosso. Logo, eu não sou uma pessoa simplesmente sem autoridade, eu não sou uma pessoa sem poder, eu não sou um Zé Ninguém, você não era um qualquer, você tem a marca, um selo, você tem uma herança. Porém, você precisa exercer a sua herança. Todos nós temos essa herança, nós que somos filhos. E a partir do momento que nós somos co-herdeiro com Deus, com Jesus, nós temos conosco esse poder, essa autoridade, também concedida através da nossa herança. Amém? Então, o Espírito Santo foi nos dado como penhora, como garantia. Ou seja, Jesus nos deixou o seu Espírito Santo como garantia para tomar de volta seus filhos no dia da sua grande vinda. Eu tenho que enxergar as coisas pela ótica da palavra. Se eu estou passando um momento de dificuldade, eu não estou sozinho nesse momento. Se eu estou passando um momento de grande aflição, a palavra fala que tudo coopera para o bem. Se eu estou passando por um momento de grande bonança, Senhor, o que o Senhor quer? Como o Senhor deseja que eu administre tudo isso? Qual o propósito do Senhor com essa finalidade? Foi assim com José. A palavra diz que José, ele foi levado a ser o segundo maior homem do Egito. E ele foi o homem que interpretou o sonho de Faraó. Sim ou não? Sem José, sem o Faraó, sem o sonho do Faraó, José morreria aonde? Gente, sem o sonho do Faraó, José morreria aonde? Na cadeia. Ele estava preso, sim ou não? Vamos lá, vamos acordar, quem estiver disperso. Esse momento é muito importante, gente. Quando estiver aqui na igreja, não faça nada além de estar obstinado pela palavra. Não se dê a distrações. Não se dê a nenhuma preocupação. Você está no melhor lugar sendo alimentado pela palavra de Deus. Amém? Então, quando José ele é levado até Faraó para interpretar o sonho,
ele é retirado da prisão. Então, sem o sonho de José, do faraó, provavelmente José morreria na cadeia. Da mesma forma, sem a interpretação de José, o Egito e todas aquelas nações próximas padeceriam de fome. O mais interessante é que quando José ele assume para governar sobre o Egito, todo aquele período de bonança das 7 vacas gordas teve um propósito. E se não houvesse quem fizesse a boa gestão daquele recurso, aquela nação viria a padecer, assim como todo aquele povo. Então, tudo tem um propósito designado por Deus. Pela perspectiva da palavra, Deus, por que o Senhor tem me permitido viver tal situação? O que o Senhor quer que eu faça a partir da sua ótica sobre aquilo que eu faço, sobre o momento que eu estou vivendo? Então, a palavra nos fala que nós temos uma ótica ao qual devemos olhar a nossa vida, o plano da nossa vida. Essa ótica é a ótica da palavra, pelo filtro da Bíblia. Logo, a palavra fala a primeira coisa que nós devemos absorver e manter em nossos corações e nossa mente. A Deus foi dado autoridade, poder. Ele é o Senhor Jesus. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Logo, eu também tenho autoridade sobre minha vida e poder concedido pela herança que o Senhor me deu. Ao mesmo tempo, a palavra diz assim, que o Espírito Santo nos foi dado como penhora, como garantia. Ou seja, Jesus nos deixou o seu Espírito como garantia para tomar de volta os seus filhos no dia da grande vinda. Vamos ler juntos Efésios 1, do 11 ao 14? Nele, fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Deus colocou o Espírito Santo em nós como um sinal de posse e garantia de que ele virá e completará a nossa redenção no futuro. A glorificação do corpo, que é a plenitude da herança. Parece complexo, não parece? Não parece um pouquinho complexo? Vamos facilitar? Posso pedir sua ajuda aqui, Thiago? Pega aquela cruz ali para mim, por gentileza. Nós vamos entender qual que é a linguagem jurídica que Paulo ele usa, que ele nos mostra. Vamos fazer o seguinte. Vou chamar aqui também o Thales, por favor. Isso, por favor. Olha que interessante. Nós vamos pensar da seguinte forma. A palavra nos diz aqui, como nós... Pode ficar aqui, por favor. A palavra nos diz, como nós lemos, que... Obrigado. Olha só, coloca de novo o versículo que nós lemos aqui, para que a gente possa acompanhar. Efésios 1, do 11 ao 14. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido o quê? Predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua... Depois ele continua, vamos até o 14. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia. O que é a garantia? O Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. O que isso quer dizer? Olha que interessante. Nós somos a propriedade que foi comprada por um preço de sangue. Então vamos dizer aqui, nós, o Tiago está representando o povo, o Thales está representando o povo. Então, você é como se fosse o Thales. Tá legal? Quando você compra alguma coisa, se o Thales é uma propriedade, se eu venho e compro o Thales, vamos dizer assim, só que eu preciso terminar um determinado trabalho, eu preciso terminar de pagar o banco, vamos usar essa linguagem de hipoteca, se é uma casa, pode ser?
Então você vai lá, você faz um financiamento, você pega um dinheiro com o banco, vamos dizer assim, e aí você coloca a sua casa como garantia. Então ele está representando aqui uma propriedade. Eu coloquei o Thales como uma garantia, uma propriedade. E eu começo a pagar aquela determinada situação que eu me propus, aquela compra de determinada situação. Assim que eu terminar o meu pagamento, o Thales que estava alienado como garantia, ele volta para mim. Sim ou não? E o que acontece se eu não conseguir concluir meu pagamento? Eu perco a propriedade. Sim ou não? Então a palavra fala, perco o Thales. A palavra fala que o Thales é a propriedade. E a palavra diz assim, que o Senhor Jesus, ele foi lá e ele comprou o Thales com o preço do sangue dele. Ele comprou o Thales com a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. A preço de sangue, ele se apropriou. Porque a palavra fala que ele nos escolheu, só que porque o pecado entrou no mundo, a ira de Deus tinha que ir para algum outro lugar. Jesus, ele recebeu toda a ira de Deus. E então a palavra fala que ele veio para cumprir tudo isso. Ele comprou o Thales com preço de sangue. Ele comprou o Thales com preço de sangue. Só que a obra precisa ser terminada. E qual obra é essa? O grande dia do Senhor, que é o dia da redenção. O dia que o nosso corpo será glorificado. Sim ou não? Esse é o dia final, o dia que nós seremos glorificados, o nosso corpo. Então, Deus comprou o Thales com preço de sangue, está aqui a propriedade. E ele precisava colocar, vamos dizer assim, e ele colocou uma garantia de que ele voltaria, que ele terminaria a obra e buscaria o Thales. Qual foi essa garantia? Então, essa cruz simboliza o Espírito Santo. Então, Deus, ele veio e ele colocou a garantia, o penhor, que é o Espírito Santo, dentro do Thales. Conseguiu entender? Aí a palavra fala assim, que isso aqui é o quê? A cruz é o quê? Vamos ler juntos aqui? A cruz, o Espírito Santo, que representa a cruz aqui, tá, gente? É só uma representação. Ela é o penhor. Penhor é aquilo que o comprador deixou como garantia, como um sinal de que ele terminará a obra e voltará para buscar tanto a garantia quanto a sua propriedade comprada. Por isso que a palavra fala que o penhor é o Espírito. Então, olha que interessante. Ele veio, comprou o Thales. O Thales confessou a Deus como Senhor e Salvador. E naquele dia ele veio e selou com o Espírito Santo a promessa. Então o Espírito Santo vem e ele vira o penhor na vida do Thales. Aí depois, o Tiago também confessou a Deus como Senhor e Salvador. Já era um predestinado. Ele confessou a Deus como Senhor e Salvador. Aí a palavra fala que nós somos selados com o Espírito Santo, não é isso? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, tanto um quanto o outro, eles têm o penhor. Se eles têm o penhor, quer dizer que o dono do penhor vai vir fazer o quê? Buscar. Então, Deus, ele virá buscar o Espírito Santo, vamos dizer assim, por mais que Deus seja o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o penhor, ele irá buscar o seu penhor e irá resgatar a sua propriedade, que somos nós. Por isso que a palavra fala que o Espírito Santo é a garantia do retorno do nosso Deus. Entenderam? É por isso que a palavra garante que ele voltará, porque ele deixou um penhor, ele deixou o Espírito Santo em nós, então ele vai voltar, resgatar seu penhor e levar a sua propriedade consigo. Amém? Glória a Deus, obrigado. Obrigado, Tiago. Vocês conseguem entender a obra da redenção? Então nós seremos resgatados. A construção lógica da palavra de Deus é exatamente essa. Principalmente quando nós trazemos aqui em Efésios. Primeira coisa, Deus nos escolheu. Abre, por favor, Efésios 1, 3 a 5. Efésios 1, 3 a 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos
irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos o quê? Em amor nos escolheu, predestinou. Em amor nos escolheu. Para quê? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Primeira coisa, ele nos escolheu. Segunda coisa, ele nos comprou pelo preço de sangue. Vamos agora a Efésios 1, do 7 ao 9, que diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Então, olha que interessante. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Primeira coisa, nos escolheu. Segunda coisa, nos comprou pelo preço de sangue. Terceira coisa, ele nos selou como propriedade exclusiva. Efésios 1:13. Efésios 1:13 diz assim: Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, então, o que é que você precisou fazer para isso? Você pode batizar? Pode. Mas você precisa disso? Não. Por isso que aquele ladrão da cruz ao lado de Jesus, a palavra diz que Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Naquele momento, ele confessou, ele creu. E a palavra diz assim, que quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém? E esse Espírito é o penhor, é a garantia. Consegue entender? É por isso que você não precisa ter dúvida se Deus vai voltar. Quem aqui duvida que o Espírito Santo é real? Quantos aqui já experimentaram da presença do Espírito Santo de forma extraordinária, sobrenatural? Esse Espírito Santo que habita em você é a garantia do retorno do nosso Senhor. É a garantia. Logo, a palavra nos mostra a sequência. A primeira coisa, ele nos escolheu. Diga, nos escolheu. Segunda coisa, nos comprou pelo seu sangue. Nossa, só tem mulher na igreja? Vou tentar de novo. Primeira coisa, a palavra fala que Deus nos escolheu. Repita, Deus nos escolheu. Segunda coisa, nos comprou pelo seu sangue. Terceira coisa, nos selou com o Espírito Santo. E nós vamos ler 1 de Pedro 2:9. Para também trazer esse complemento. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a quem? A Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entendeu sua posição? Você entendeu que a ótica sobre você não deve ser de um miserável, de um pecador? Sim, nós somos, mas a palavra fala que Ele nos tirou nessa condição, porque uma vez que confessamos a Deus como Senhor e Salvador, nós morremos para o velho homem. E nós fizemos o quê? Nascemos de novo. É o que Jesus conversou com Nicodemo. Então a consciência do pecado, ela não precisa mais habitar em você. Aquele sentimento de culpa constante não deve habitar em você. Por isso que a palavra nos ensina que nós fazemos parte de um povo que pertence a um Deus vivo. Um povo que é propriedade ao Deus Todo-Poderoso. Então, nos escolheu, nos comprou pelo sangue, nos selou como sua propriedade exclusiva através do Espírito Santo e colocou junto ao Espírito Santo, o que é o próprio Espírito Santo, o penhor como sinal de que irá buscar tanto o seu penhor como o resgate das nossas vidas. Então, assim que ele nos selou com o seu Espírito Santo, ele colocou automaticamente o penhor como sinal de que ele irá buscar o seu penhor e resgatar a sua propriedade. Davi, onde está na palavra? Efésios 1:14.
que é a garantia. Pode colocar o 13, por gentileza, de novo, e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, depois de nos escolher, de nos comprar com sangue, nos selar com uma propriedade exclusiva, ao mesmo tempo trazendo o penhor como sinal de que irá voltar, ele confirma que ele irá voltar e buscar, que ele não deixará a garantia e a gente para lá. Ele confirma isso. Ele confirma em Efésios 1,14, como lemos aqui, e também confirma em Efésios 4,30 e em vários outros lugares. Vamos em Efésios 4,30? Vamos ler do 29, por favor. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Então, olha que interessante. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para um dia. Qual o dia que é esse? Para o dia da redenção. Entenderam? Então, nós que temos o selo, meu irmão, ele garantiu, nós somos colocados esse penhor em nós, porque ele virá para nos buscar no dia da redenção. Glória a Deus. Então, são esses os 5 pontos que nós anotamos. Deus nos escolheu, nos comprou pelo seu sangue, nos selou como propriedade exclusiva dele, automaticamente colocou em nós esse penhor, esse sinal que irá buscar e confirma que ele voltará para buscar o penhor e a propriedade, que somos nós. Amém? Então, o Espírito Santo é a evidência de que Deus voltará para buscar aquilo que já pertence a ele. Então, quando nós pensamos no resgate da propriedade, quando nós pensamos que ele voltará para nos buscar, ao mesmo tempo nós já entendemos tudo que está sobre a nossa vida. A palavra fala assim, que nós temos esse selo, nós temos essa herança. Logo, se você tem o selo, se você tem a herança, você deve exercer domínio, governo e autoridade sobre a terra, sobre as situações que você vive. Seja em momentos de adversidade, seja em momentos de grande bonança. Nós devemos ter a perspectiva que a palavra traz sobre a nossa vida. Olha que interessante. A palavra diz assim, e eu quero ler com vocês. Vou ler aqui o versículo de Efésios 1:15 em diante. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos nós santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam, a fim de que você conheça a herança para a qual ele os chamou, e a riqueza da glória do poder para conosco, e a riqueza da glória do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à direita. Em qual região? Nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, porque é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Ele te concedeu ou não concedeu? Sim. Nós reinamos com eles em lugares celestiais ou não? Então, olha só que coisa interessante. A palavra diz assim, que Paulo, ele conheceu um homem, prestem bastante atenção nisso, para vocês não ficarem com a cara de, o que está sendo falado? A palavra diz assim, e eu quero ler junto com vocês, que Paulo, ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Sim ou não?
Vamos abrir juntos, então, em... Vamos abrir juntos aqui em 2 de Coríntios 12, 2. 2 de Coríntios 12, vamos ler o 1 e o 2. 2 de Coríntios 12, 1 e 2. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a refletir as visões e as revelações. Passarei a refletir o quê? A visão e a revelação do Senhor. Próximo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Quem foi esse homem? Paulo, certo? Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Mantenha aí. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado aonde? Se tem o terceiro céu, é porque tem o segundo e o primeiro. Alguém discorda disso? Ok? Se tem o terceiro céu e Paulo foi arrebatado, como diz ele aqui, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, mas eu fui ao terceiro céu. Então, o terceiro céu é o céu dos céus. Portanto, que ele fala de todo o glorioso poder que ele enxergou, toda a revelação que ele trouxe aos gentios, foi após vir do terceiro céu. E aí eu quero perguntar para vocês, o terceiro céu, que é onde Deus está, há lugar, há espaço, há compatibilidade para espíritos malignos? Demônios? Potestades? A palavra fala que aqueles que estão diante do Senhor, os querubins, os arcanjos, os anjos, enfim, aqueles que têm 6 asas, eles têm 2 asas só para quê? Cobrir os seus olhos. 2 para que eles possam cobrir, porque eles não... Gente, quem consegue olhar para a majestade, para a glória de Deus? Eles têm 2 asas só para cobrir. Tem como um diabo, um demônio estar lá em cima? Não. Céus, do terceiro céu, como Paulo diz. Se esse é o terceiro céu, e é a habitação do nosso Deus, para onde nós iremos, qual é o primeiro céu? E qual é o segundo céu? O primeiro céu é aqui. A palavra nos diz assim, em Gênesis 1, 26 ao 28. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou o homem e a mulher. E aí ele fala, disse Deus e abençoou, sejam férteis, multipliquem, enchem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, o primeiro céu é o mundo físico que nós atuamos. É o mundo natural que nós operamos. Certo? Se o terceiro céu é onde nosso Deus está, se o primeiro céu é onde nós estamos, qual é o terceiro céu? O segundo céu? Regiões celestiais, no plural, porque existe 1, 2 e 3. Quem habita nessa segunda região celestial? Olha que interessante. Vamos em Efésios 6, 11 e 12. Vamos ler juntos? Efésios 6, 11 e 12. Vistam-se de toda a armadura. Se está falando para vestir armadura é porque tem... Faz sentido, Marcos? Você que é polícia, usar armadura se não tem guerra? Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas da carne. Contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Eu vou ler de novo. É contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas. Algumas versões falam potestades, príncipe das trevas, dominadores, príncipes das trevas, e contra as forças espirituais da maldade, do mal das regiões celestiais. Esse é o segundo céu, nos permita dizer assim. Então,
A palavra nos ensina que existe o primeiro céu onde nós estamos, as regiões celestiais, o primeiro, o segundo céu, onde ocorre toda essa batalha espiritual, e o terceiro céu. E a palavra fala que quando Cristo morreu e ressuscitou, e nós recebemos o Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo de Deus, nós assumimos com ele as regiões celestiais. O terceiro céu nos foi dado a nós essa herança do terceiro céu. Logo, se essa herança foi me dada, se esse poder, essa autoridade, esse governo foi me dado, quer dizer que eu tenho autoridade sobre o segundo céu e sobre o primeiro céu. Está fazendo sentido? Está parecendo loucura? Amém? É por isso que às vezes nós enfrentamos problemas nessa terra que não são problemas físicos. Às vezes pode ser um problema de insônia, que não é questão hormonal, não é questão psicológica. Às vezes é uma questão, um problema na família, que não é simplesmente sentar com um psicólogo ou alguma pessoa que vai trazer um aconselhamento ali como um profissional dessa área. Por mais que isso seja muito importante, se aconselhar, buscar terapeutas, isso é muito bom. O que eu quero dizer é, muitas vezes não é um profissional específico de determinada área que vai resolver. Muitas vezes um problema de saúde não é algo que está descompensado dentro do seu corpo. Muitas vezes é um problema do segundo céu influenciando no primeiro céu. A palavra fala assim que Jesus, ele curou uma mulher encurvada que parecia ser uma doença, alguma coisa na coluna, mas era o quê? Ela foi desencurvada através de uma ação do terceiro céu, que influenciava no segundo e fazia aquela mulher ficar encurvada. Então, quantas doenças, na realidade, são influências do segundo céu na sua vida? Quantos problemas de casamento não são problemas de incompatibilidade de genes? São influências do segundo céu. Muitas vezes abriram muitas brechas e começam a haver influências demoníacas, malignas, espirituais dentro da sua casa, no seu lar, e começa a fazer o quê? Destruir o seu casamento. Só que se você não tem discernimento espiritual, você vai sentar com um terapeuta, que eu, mais uma vez eu reforço, é muito bom se puder acessar. Você vai sentar com algum psicólogo e não vai resolver. Às vezes você vai até por um psiquiatra achando que é louco e não vai resolver. Porque esse problema vai se resolver espiritualmente. Assim também, há problemas que são bioquímicos, são do seu corpo, são problemas biológicos, que não vai ser um problema do segundo céu sobre você. É você sim cuidar do seu corpo, se alimentar bem, se necessário se medicar. Ou às vezes um problema no casamento que não tem nada a ver com o segundo céu. É simplesmente uma falta do fruto do Espírito. É a impaciência, é a sisudez, é a falta de amor, é a falta de compaixão, é a falta de paciência, é a falta de longanimidade. Não tem nada a ver com a influência do segundo céu sobre a sua vida. Por isso que é importante nós termos o quê? Discernimento. E avaliarmos pela ótica da palavra, para que a gente não enfrente as lutas dessa vida com a arma errada. Se Davi fosse diante de Golias com a espada, Daisy, ele morria. Ele mal aguentava aquela armadura no corpo dele. Ele tinha a arma certa. O cara era grande. Pensa na envergadura de Golias. Davi, a palavra fala que ele era de baixa estatura. Média, baixa estatura. Se Golias fizesse assim, ó, se bobear com 2 metros, ele já pegava Davi. Com a lança dele. Que chance Davi teria, John? Mas ele tinha a arma certa para aquela batalha. Então, nós devemos avaliar pela ótica da palavra. Muitas vezes o problema que você está enfrentando, como diz a palavra, abre de novo, por favor, em Efésios 6, 12. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que nós precisamos fazer é entender a perspectiva através do qual eu estou vivendo. Será que eu estou enfrentando as coisas tudo de forma natural e eu não tenho buscado o discernimento de Deus?
A palavra diz assim, que o evangelho, dunamis, não pode separar do poder. Evangelho sem poder, muitas vezes é a palavra, é simplesmente palavra. Só que se for a palavra de Deus, ela é automaticamente acompanhada de poder. Ponto final. Não é à toa que nós temos falado constantemente, não basta ter poder e não ter fruto do Espírito. Não basta também ter só os frutos do Espírito e não ter poder, porque tudo isso tem que andar junto, senão você se torna um crente manco. Então, a palavra nos mostra em 1 de Coríntios, capítulo 4, no versículo 18, diz assim: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em ajuda. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, o que nós devemos fazer é olhar, é mudar, é amplificar a nossa visão. O que você precisa entender é que existem 3 níveis de céu e muitas vezes você está vivendo somente nessa primeira esfera. E às vezes o que você precisa é se lembrar de que Deus te deu o direito a exercer essa autoridade, que você é herdeiro, a exercer esse governo, a dar ordem a principados, potestades, mundo espiritual das trevas. Você tem autoridade. Às vezes é uma situação dentro da sua casa que não vai resolver simplesmente com uma conversa, vai resolver dando ordem no mundo espiritual. Amém? Vai se resolver muitas vezes com os seus lábios, declarando dentro da sua casa, dando ordem a espíritos malignos, dando ordem para que eles possam estar sujeitos à palavra de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, entenda o seu lugar em Cristo. O seu lugar não é de coitado. O seu lugar não é simplesmente de quem trabalha, vive e cuida da família. Não, o seu lugar é daquele que trabalha, que tem um chamado aqui, que tem uma profissão, que tem um trabalho, que empreende, que é aposentado, seja o que for, mas que ao mesmo tempo você tem uma vida espiritual, meu irmão. E nisso nós precisamos o quê? De comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender o nosso lugar para que a gente não se coloque no lugar errado. Muitas vezes você vive uma vida subjugada por situações que você poderia governar sobre elas, porque a sua ótica sobre aquela situação te coloca naquele lugar. Então, em nome de Jesus, tome o seu lugar de direito. Tome o lugar que te foi dado como herança. Se aproprie disso. Quando estiver adorando, lembre-se, o Espírito Santo de Deus, ele foi colocado, ele é como, literalmente, o penhor, ele é a garantia. Então, vocês são um com o Pai. Por quê? Se você tem um Espírito Santo, você não está orando simplesmente para a parede. O que acontece é que muitas vezes você tem brechas na sua vida, e quando você ora, como diz a palavra, parece que tem um céu de bronze, porque você abriu tantas legalidades, que às vezes a sua oração nem é ouvida. Não é isso que Paulo fala? Você tem um problema com a sua esposa, primeiro vai lá resolver com ela. Suas orações muitas vezes são impedidas, ou vice-versa. Então, quando nós entendermos a plenitude de tudo que nos foi dado por herança, nós nos portamos diferente na sociedade, nós nos portamos diferente dentro de casa. Você começa a respeitar o seu esposo e sua esposa de forma diferente, porque você entende que o lugar dele não é abaixo do seu. Não. Em Cristo nós estamos todos iguais. A palavra fala assim que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem e a mulher. Então não existe casamento com superioridade de um sobre o outro, meu irmão. Um querendo governar sobre o outro, está errado. O que vocês precisam é ser orientados à luz da palavra de Deus. Deixar o seu orgulho de lado, seja homem ou seja mulher. Pega o seu orgulho, joga ele fora.
porque o orgulho foi aquele que derrubou o querubim. O orgulho é aquele que derrubou Lúcifer. Ele perdeu a graça, por isso me permita dizer, ele se tornou um desgraçado, sem a graça. Então, em nome de Jesus, reaja da forma certa diante da palavra de Deus. Não com imaturidade, mas com consciência de tudo que lhe foi dado por herança. Se você for afrontado por alguma situação, faz parte da nossa natureza humana sentir um medo, faz parte da natureza você se intimidar, mas se aproprie rapidamente da sua verdadeira natureza, que é a espiritual. A palavra fala que tudo que se conhece no mundo visível foi feito antes por aquilo que não se vê. Amém? Então se coloque de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto passa distribuindo o vinho, o nosso suco de uva, eu quero que você reflita sobre isso enquanto o louvor toca. Tudo o que o Senhor fez por nós naquela cruz não foi um ato sem pé ou sem cabeça, ou simplesmente um gesto de um Deus bonzinho que chegou e morreu por você. Aquilo aponta para um Deus todo-poderoso que se disputa da sua glória. Ele é tão poderoso que ele não se importa se os homens pensaram que ele era fraco ou não. Entende, Vitória? Eu não sei qual situação você está vivendo, mas eu quero que hoje você entenda que você tem autoridade. Feche as brechas da sua vida e entenda que você governa do terceiro céu para baixo, meu irmão. Você não tem que temer nenhuma hóstia da maldade, nenhuma potestade, nenhum príncipe das trevas. Você não tem que temer nenhuma entidade, nenhum trabalho feito contra a sua vida. Você não tem que temer. Você tem que se apropriar da sua identidade verdadeira. Se você tem sido acompanhado por depressão, muitas vezes pode ser uma coisa psicológica, clínica. Às vezes pode ser espiritual. Se for espiritual, você tem direito de dar ordem. Você tem direito de dar ordem no mundo espiritual para que toda opressão, toda influência maligna, ela seja repreendida da sua vida.